analisar a associação entre a disfunção da articulação temporomandibular com o bruxismo do sono, levando em considerações a prática clínica, os aspectos encontrados pelo cirurgião dentista durante as consultas. Vejam, as DTMs são alterações que costumam prejudicar toda a fisiologia da ATM, alterando a sua biomecânica durante a fala, durante a mastigação. E na prática clínica, muitos dos sintomas estão relacionados com o bruxismo do sono, que, segundo a classificação internacional dos distúrbios do sono, ela pode ser classificada como o ato de ranger os dentes durante o sono e com características de desgaste, tanto na coroa do dente. Uma das principais hipóteses que o estudo estabeleceu na pesquisa foi procurar se a fadiga muscular da ATM, que é ocasionada pelo apertamento pelo bruxismo, tem consequência nas estruturas da ATM, que foi encontrado, sim, mesmo que em baixo nível de evidência, uma relação entre a fadiga muscular do músculo temporal como um fator que iria influenciar negativamente na qualidade de vida dos pacientes, através de dor e através do não funcionamento das estruturas da ATM. E, com isso, os pacientes costumam apresentar dificuldade nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, principalmente com dores de cabeça e o travamento da mandíbula. Bom, como já foi falado, o objetivo foi analisar, através de uma revisão de literatura integrativa, a associação entre o bruxismo e o distúrbio temporomandibular. A revisão integrativa ela foi estabelecida durante um lapso temporal de artigos publicados entre 2010 a 2020, com a coleta de dados feita pelas plataformas Medline, Cielo, Lilacs e BBO. Foi encontrado, pelos critérios de inclusão, 104 estudos, que, após uma leitura dos resumos e da introdução, conseguimos, pelos critérios de exclusão, selecionar 3 artigos para a produção, para servir como fonte de produção. Os descritores dessa pesquisa foram bruxismo do sono, a síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. Tem como passar? Bom, os resultados foram que existe uma maior prevalência nas mulheres, mas foi apontado que essa significância em dados estatísticos se deve porque as mulheres tendem a procurar mais os serviços de saúde. E também foi apontado que o bruxismo do sono ele não é uma fonte causadora, sim um fator de risco. Ele potencializa os problemas advindos da ATM. E esses problemas com grande interferência na qualidade de vida dos pacientes. Teve estudos, como apresentado na plataforma dos Scopus, que apresentou pacientes com grande possibilidade de apresentar depressão pela falta de conseguir estabelecer relações interpessoais normais, pelas dificuldades na fala, alimentação e na conclusão, os autores, nós conseguimos constatar que há uma relação forte entre a DTM e os sintomas do bruxismo. E isso leva à questão de que é extremamente importante que o cirurgião dentista, durante a anamnese, ele faça as perguntas sobre como é os hábitos do paciente, mesmo se ele consegue perceber que durante o sono ele apresenta o apertamento, se ele apresenta o ranger dos dentes, principalmente quando ele acorda, se ele sente a sintomatologia de dor. No básico, o trabalho procurou estabelecer esses pontos. Terminou a apresentação, Roberto? Terminou. Parabéns, Roberto, pela sua apresentação.
Eu tenho 3 perguntas que eu vou compilar, né, pelo pouco tempo que nós temos, para que você possa responder de uma forma ampla. Então, primeiro, achei super interessante o trabalho de vocês, né? E aí eu queria saber, primeiro, o que motivou o trabalho, né? Qual seria o que motivou e também qual a hipótese desse trabalho, o que é que vocês esperavam encontrar, esperavam de fato que tivesse essa associação entre a DTM e o bruxismo ou não. E as 2 últimas perguntas seriam os critérios de inclusão que vocês utilizaram, né? Pode ser de forma bem rápida. E se houve alguma discordância entre os autores, quando vocês foram avaliar esses artigos que vocês encontraram, vocês viram algo que foi muito discordante entre os autores que vocês avaliaram? Certo. A motivação do trabalho foi devido principalmente a questões pessoais. Quando nós estamos em época de prova, nós percebemos que o nível de estresse durante todos os alunos tende a aumentar. Aí a gente começou a correlacionar as dores na TM com o estresse. E nas leituras, durante os artigos, a gente começou a associar que poderia ter alguma relação com o bruxismo, pela parte do estresse e as dores do apertamento. Aí começamos a fazer a pesquisa. Então a motivação foi mais a nível dessa curiosidade dos autores. Os critérios de inclusão, eu mencionei o lapso de 10 anos, e foram os artigos que fossem na língua de inglês ou espanhol. Também foi incluído o francês, porque na plataforma da Scopus apareceu um bom quantitativos, e artigos em português. Também, durante a leitura dos artigos, a gente procurou artigos que mostrassem que pacientes que continham os dois problemas, porque muitos dos artigos só apresentavam ou DTM ou bruxismo do sono. Certo, se vocês encontraram alguma discordância, né? Algum autor que, de fato, trouxesse algo novo, que ou fosse discordante entre os outros autores, ou que, de fato, fosse algo novo dentro do tema. Assim, os autores eles já têm uma opinião bem formada de que o bruxismo ele não causa. Inclusive, era algo que nós, quando montamos o trabalho, pensávamos que o bruxismo poderia ser o causador de algum ATM. E sim, eles expõem que é uma forma de potencializar a DTM, de piorar o estado clínico dos pacientes. Um aspecto interessante que foi encontrado foi que alguns artigos trouxeram uma maior incidência em mulheres. Aí nós procuramos entender o porquê que havia essa quantidade na estatística relacionada ao gênero. Aí um dos artigos explicou que era pela maior procura pelas mulheres pelo serviço de saúde, mas que não havia nada de fisiologia relacionada ao gênero na patologia das disfunções temporomandibular. Interessante. Roberto, mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Tá certo, obrigado. Pronto, gente. Agora, obrigada, Roberto, pela apresentação. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre bruxismo e DTM. Agora eu convido a Augusta para poder expor o trabalho 498 da Alícia. A Alícia, se prepara para ligar a tua câmera, teu áudio. Certo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Vou testar a câmera. Joia. Bom dia, Alícia. O trabalho de Alícia já está exposto, então a mesma coisa. Quem quiser ampliar para ver melhor, tá nessas setinhas do canto inferior direito, pode abrir e a gente pode ver melhor o pôster dela. Alícia, você tá aparecendo? Tá, estamos te vendo. Prazer conhecer. Você tem 5 minutos, fique bem livre para você explicar o teu conteúdo, que a gente vai estar aqui te ouvindo, tá bom? Obrigada. Tá, obrigada. Bom dia a todos, como foi falado, meu nome é Alícia, sou graduanda em odontologia, estou cursando o 5º período no Centro Universitário Mário Sinassal, e hoje eu vim apresentar um trabalho cujo tema é distúrbio das glândulas salivares em pacientes submetidos à radioterapia.
revisão de literatura. Então, vou falar um pouquinho do que foi encontrado na literatura a respeito disso. De início, é válido ressaltar que a radioterapia é uma modalidade de tratamento oncológico que pode provocar alguns efeitos adversos. E por estar numa zona de radiação, no tratamento de pacientes com câncer de cabeça e pescoço, as glândulas salivares, elas são comumente afetadas, podendo ocasionar algumas sequelas extensas e até mesmo permanentes. Com isso, esse trabalho tem como objetivo analisar o impacto das glândulas salivares provocado pela radioterapia e também suas formas de tratamento. Para isso, foi realizada uma revisão de literatura nas bases de dados Cielo e BVS, considerando o período de 2010 a 2020, selecionando artigos em português e inglês que estavam disponíveis de sua forma completa. Como busca foram utilizar as palavras-chave glândulas salivares, radioterapia e efeitos adversos. Foram selecionados para a leitura prévia 26 artigos, que estavam de acordo com os critérios estabelecidos, e desses 26 artigos, apenas 13 utilizamos para a elaboração desse trabalho, uma vez que os mesmos corroboravam com o objetivo do nosso estudo. Pode passar. Então, a literatura relata que os tecidos glandulares eles são bastante sensíveis à radiação, provocando algumas alterações nas glândulas salivares, como hipossalivação, mudança na composição salivar, diminuindo o pH, diminuindo o efeito tampão da saliva, a ação bactericida também é diminuída, podendo provocar uma cárie de radiação. Esses efeitos eles vão depender do volume local radiado, da dose total, fracionamento, idade e até mesmo as condições do paciente. É válido ressaltar que em pacientes com câncer cabeça e pescoço, a dose mais utilizada é entre 40 a 65 Gray, podendo provocar algumas reações inflamatórias degenerativas. Quanto às consequências, elas podem ser agudas, quando ocorre durante o tratamento, na maioria das vezes é de forma reversível, e crônica, quando ocorre após o término do tratamento, sendo, na maioria das vezes, irreversível. Então, com o intuito de atenuar ou até mesmo solucionar esses problemas, algumas indicações são estabelecidas, como o uso de substitutos salivares, ingestão de muito líquido. Além disso, o uso da radioterapia de intensidade modulada vem ajudando bastante a diminuir esses efeitos em tecidos adjacentes sadios, já que vai concentrar a radiação maior apenas no local da lesão. Ademais, vem vários estudos a respeito da eficácia do laser de baixa potência para aumentar esse fluxo salivar. Então, na literatura foi encontrada uma controvérsia a respeito disso, onde alguns autores defendiam e outros não, como Otto Leite e colaboradores de 2012 e Palma e colaboradores de 2017. Eles dividiram um grupo com aplicação de laser e outro sem aplicação durante o tratamento de radioterapia, e o resultado do estudo deles foi que os pacientes que tiveram aplicação de laser aumentaram o fluxo salivar. Já Simões e colaboradores de 2010 e Sale e colaboradores de 2014 fizeram esse estudo também com 2 grupos diferentes e não constataram nenhum aumento do fluxo salivar a respeito da aplicação do laser. Então, ainda é uma controvérsia que deve ter mais estudo a respeito disso, e muitos autores acreditam que tem essa controvérsia porque depende também do grau de degradação que teve na glândula, depende também dos fatores do paciente, como eu já falei aqui, então é algo que precisa realmente estudar. Então, diante desses efeitos provocados pela radioterapia, a assistência à saúde bucal antes, durante e após tratamento é de extrema importância, necessitando que o profissional de odontologia ele conheça bem essas alterações para poder amenizar esses efeitos colaterais. Aqui estão uma das referências que encontramos quando o espaço era pequeno, não coube todas, mas se alguém tiver interesse, eu posso mandar também os artigos selecionados. É isso. Obrigada. Joia, Alice, muito interessante, né? A gente vê a importância do cuidado do cirurgião dentista junto ao tratamento do câncer, né? Principalmente dos cânceres que estão com tratamento na radioterapia. E aí eu queria que tu me respondesse qual é o principal prejuízo para um paciente atingido pela hipossalivação severa, né? Durante o tratamento de radioterapia. Qual é o principal prejuízo para ele? Pode provocar uma xerostomia, né, já que vai diminuir esse fluxo salivar. Então, pode provocar xerostomia, pode provocar, como eu disse, uma cárie de radiação, já que a saliva ele tem esse efeito bactericida. Então, pode provocar essas questões de geusia também, relatado na literatura. Esses são os principais prejuízos ocasionados.
né? A gente vê uma qualidade de vida muito atingida, né? De um Uhum. paciente que já está num período difícil, né? Num tratamento que não é fácil por tantos outros motivos, né? Então, se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida dele no sentido de boca, né? Que é por onde se alimenta, que é por onde se fala, né? É uma coisa que está presente, né, na nossa vida, e para o paciente com câncer não é diferente. Então, parabéns. Achei que você teve muita segurança para explicar o teu conteúdo, ver que você é um tema que te interessa muito claramente. Teu banner também está bem estruturado, pouco texto, bem objetivo no que você se propôs, tá? Então, parabéns e obrigada. Obrigada. Agora, a gente vai se encaminhar para o trabalho de número 586 da Luana. Luana tá aí? Luana tá, mas ela não tá com o microfone. Agora apareceu. Vai ativar agora. Joia. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Luana. Bom dia para você. Bom dia, tô ligando aqui a câmera. Joia. Consegui aparecer? Tá aparecendo para mim. Luana, o teu trabalho já está exposto, tu tá conseguindo ver? Tô sim. Pronto. Então, Luana, Tá? você tem 5 minutos, tá certo? Fique bem livre para apresentar para a gente um pouquinho do teu conteúdo. Tá bom, obrigada. Primeiramente, bom dia. O meu nome é Luana. Eu sou acadêmica de odontologia do 4º período da Universidade de Pernambuco. E meu tema é relacionado às medidas de biossegurança na prática odontológica em tempos de Covid, tendo como coautores Yasmin Fares, Larissa Barbosa, Luísa Fernanda, Júlia Vanessa, Luana Gonçalves, Ana Carolina Vidal, sob a orientação de Eliana Santos Lira. Pode passar, por favor. Então, primeiramente, por volta de dezembro de 2019, na China, houve um surto de pneumonia causada por uma nova cepa de coronavírus, que rapidamente ela se espalhou pelo mundo e dessa forma ela foi declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma emergência em saúde pública. E ao analisar as rotas de transmissão, temos como principalmente a transmissão direta, relacionada a tosse, espirro e inalação de gotículas, e a transmissão de contato, principalmente pelas vias bucais. E essa transmissão de contato está principalmente relacionada porque as células epiteliais das glândulas salivares elas podem ser detectadas pouco tempo após a infecção e elas conseguem permanecer na saliva por até 29 dias. Então, o Departamento de Segurança e Administração de Saúde, ele considerou o dentista como categoria de risco muito alto, principalmente devido às suas intervenções odontológicas, à proximidade face a face do paciente, essa exposição frequente à saliva, a sangue, a outros fluidos, tendo principalmente a preocupação referente à formação de aerossóis. Então, o consultório odontológico, ele pode potencialmente expor tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde a uma contaminação. Em relação aos pacientes, pode ocorrer a infecção cruzada, então é de extrema importância que a gente tenha medidas que visam minimizar esses riscos. Então, o objetivo do trabalho é revisar sobre as medidas de biossegurança, bem como a sua importância na prática odontológica referente à propagação desse vírus. Como metodologia, foi uma revisão de literatura desenvolvida por meio de fontes indexadas nas bases de dados do Cielo, Lilacs e Medline, onde foi buscado por artigos nos idiomas português e inglês, publicados de janeiro a agosto de 2020, e utilizamos os descritores de biossegurança, Covid-19 e SARS-CoV-2. Pode passar, por favor. Oi? Oi, perdão. Pode passar. É pra voltar?
Pode passar. Pronto. Então, primeiramente, qual é o principal objetivo da biossegurança? É criar um ambiente de trabalho que, assim, a gente consiga promover a contenção do risco à exposição e de agentes potencialmente nocivos ao trabalhador, ao paciente e também ao meio ambiente, de modo que esse risco seja minimizado ou eliminado. E uma dessas medidas de biossegurança que a gente pode analisar, o primeiro indicador avaliado, ele deve ser a temperatura corporal com o uso de um termômetro digital. Esse não necessita de um contato físico. Também é importante ter medidas preventivas, como a lavagem das mãos antes e após atendimentos, e assim a gente consegue minimizar a contaminação e a infecção cruzada. Também é interessante dispor de álcool em gel no ambiente, deixando de fácil acesso aos pacientes. O uso de equipamento de proteção individual, tanto para o cirurgião dentista, que é comumente já utilizado, mas também para o paciente, como, por exemplo, a máscara descartável em caso de necessidade na sala de espera. Também é importante o bochecho com peróxido de hidrogênio a 1% e lodopovidona a 0,2%, que é utilizado prévios a procedimentos odontológicos. Isso é um enxaguante antimicrobiano e ele consegue reduzir a quantidade de partículas virais na cavidade oral. E dessa forma sugere que essa abordagem ela consiga diminuir a probabilidade dessa infecção entre os profissionais e a contaminação também do ambiente. É de extrema importância também ter o uso de isolamento absoluto do campo operatório e de peças rotatórias com sistema de anti-retorno, porque o spray emitido por uma caneta, por exemplo, de alta rotação, ela consegue atingir um raio de até 2 metros. E vale salientar que esse vírus tem meia-vida de 6 a 8 horas em uma superfície plástica, de 5 a 6 horas em uma superfície de aço inoxidável, e a sua meia-vida foi estimada em cerca de 1 hora em ambientes com aerossol. Também é importante ter a segurança no manuseio de perfurocortantes. Esterilização de instrumentos e dispositivos. Pode passar, por favor. Então, como conclusão, a gente vê que a principal via de transmissão de Covid é o aerossol, devido a conter sangue, saliva e fluidos. Dessa forma, é muito importante que tenham medidas de biossegurança, tanto para o profissional quanto para o paciente expostos ao vírus. E em momentos de surto, surgem novos desafios, aos quais os profissionais devem responder com cautela, biossegurança, ética, zelo e preparo. Parabéns, Luana, pela apresentação. Tá me ouvindo? Estou sim. É um tema bem pertinente, né, para o momento que estamos vivendo. Tenho algumas perguntinhas para você, no sentido de que vocês acham, vocês têm algum conhecimento nesse momento, vocês estão no estágio já, mas enfim, vocês acham que essas técnicas de biossegurança, elas estão sendo seguidas na prática, né, nas clínicas? Sim, então, diante dos artigos utilizados, essas práticas elas têm sido utilizadas e têm sido bem vigiadas, né? E com isso a gente consegue observar que os cirurgiões dentistas eles não teve um alto índice também de contaminação, como era previsto anteriormente, como ele foi considerado como uma categoria de alto risco. E aí, a partir dessas medidas de biossegurança, a gente não consegue ver hoje uma grande incidência de cirurgiões dentistas contaminados. Vocês pretendem expandir esse trabalho para algum tipo de divulgação, né? Talvez expandir para o projeto de extensão, enfim? Na verdade, esse meu trabalho, ele é um projeto de pesquisa, de iniciação científica, que ele está em andamento na Universidade de Pernambuco. Ele vai ser apresentado apenas no próximo ano. Legal. Como eu falei, bem pertinente, né? A temática para o momento que estamos vivendo. Parabéns mais uma vez, Luana, e espero que você tenha êxito na finalização do projeto. Ok, obrigada. Joia. Obrigada, Luana. Agora a gente vai expor o trabalho 585 da Bruna. Bruna tá aí, já pode
ligar a sua câmera e seu microfone. Oi, estão Oi, me escutando? estamos Liguei a escutando. câmera. Sua apresentação está entrando. Tá bom. É esse, Bruna, o seu trabalho? É esse mesmo. Só tá com a numeração ali incorreta, mas é o 585. Tá bom. Bruna, Oi. você consegue ligar a sua câmera? Eu tô ligando, tá ligando. Tá bom, é o tempo que ela demora um pouquinho para carregar. Certo. Tá localizando webcams e... Pera, acho que é aqui. Isso, você dá a permissão que aí ela entra. Pronto, né? Pegou? Não. Tá entrando. Ainda não? Agora sim. Pronto. Olá, meu nome é Bruna. Eu vou falar sobre um trabalho que é uma revisão de literatura sobre o câncer de boca, suas epidemiologias e peculiaridades clínicas. Bom, o câncer é um termo usado para o crescimento celular normal, que invade outras partes do corpo ou se espalha por outros órgãos, sendo considerado um problema de saúde pública no mundo inteiro. O câncer da cavidade oral representa 5% das neoplasias do corpo humano e corresponde à segunda causa de morte no mundo. O câncer de boca é uma doença multifatorial e essa neoplasia maligna, ela acomete a cavidade oral e os lábios. Ocorre com muita frequência em pessoas brancas do sexo masculino e acima dos 40 anos. Seus principais fatores de risco são o tabagismo, o etilismo, havendo efeito sinérgico entre eles. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os aspectos epidemiológicos e características do câncer de boca, identificação, diagnóstico e tratamento. Os resultados que a gente obteve foi que o câncer de boca, na maioria dos casos, é diagnosticado em estados avançados, o que implica em tratamentos mais agressivos e com maiores chances de sequelas. Lesão com menos de 2 centímetros de diâmetro e ausência de metástase estão associados a um melhor prognóstico. Ou seja, quanto mais antes essa lesão for diagnosticada, melhor vai ser a sobrevida do paciente e o melhor também vai ser o prognóstico. Portanto, o câncer de boca apresenta-se de forma variável na mucosa oral e possui um sinal patogonômico. Sendo assim, os cirurgiões dentistas têm a missão, vamos dizer assim, de detectar quanto antes melhor, tanto para a sobrevida do paciente quanto para um prognóstico positivo. Pode passar, esqueci de falar. Pronto, aí é o resultado, que o câncer de boca, na maioria dos diagnósticos, em estágio avançado, implica tratamentos mais agressivos, e a conclusão é que o câncer de boca apresenta-se de forma variável nas mucosas orais e não possui sinal patogonômico. É isso. Obrigada, Bruna. O câncer de boca, né, é um assunto muito relevante. Eu queria que você me dissesse por que você acha que a gente tem tanto diagnóstico tardio? A que se deve essa falta de diagnóstico precoce do câncer de boca nas pessoas? Eu acho muitas vezes que é pela falta de procura ao cirurgião dentista. Tipo, você pode ver que a maioria da população é do interior. Tipo, tanto é porque eles não procuram um atendimento
com tanta frequência quanto as pessoas da capital. E também pelo sexo masculino, que, tipo, eles não é que eles não se preocupam com a saúde, mas, tipo, são mais desleixados em relação a isso. E acima de 40 anos, às vezes, também porque se passa despercebido. Tipo, é uma coisinha mínima que quando você for ver, quando você for querer tratar, já vai estar, tipo, em condições absurdas, que vai ter, tipo, um prognóstico ruim, uma demora no tratamento, podendo até acontecer metástase, né? Sim, sim. Peraí, deixa eu olhar. Joia. Você chegou, nos artigos que você pesquisou, você chegou a ver qual era o câncer mais frequente? O câncer de boca? Sim, dentre os cânceres de boca, qual era a região mais frequente? Ou não cheguei a ver, mas acredito que nos lábios, né? Joia. A gente vê, né, a incidência do câncer de boca bem aumentada, né, para pessoas mais velhas, né, principalmente com trabalhos com a luz do sol, né, durante uma vida, hábitos deletérios, né, como o tabagismo, o uso de álcool, né, que vem ajudando a proliferação do câncer de boca, né, seja ele de lábio, seja ele de palato, de língua, né, a gente vê bastante. E outro dado importante é que muitas vezes as pessoas com câncer de boca tiveram no dentista em algum momento, né? Tem restaurações, tem outros procedimentos e muitas vezes esse diagnóstico passa devido à queixa-conduta, né? A pessoa vai à procura de uma restauração ou de algo do gênero e o dentista se atém àquilo e não faz o exame completo, né? E é a nossa... é o mínimo. É verdade. Fazer um exame clínico bem aprofundado e muitas vezes a gente se detém só aos dentes e acaba esquecendo a boca, né? Que é um todo. Exatamente. Bruna, obrigada, tá, pela sua apresentação. Agora a gente vai projetar o trabalho 571 da Larissa. A Larissa pode já se ligando o seu microfone, sua câmera. Bom dia. Deixa eu iniciar aqui a câmera rapidinho. Joia, Larissa, vai estar sendo projetada a sua. Pronto, apareci? Joia, agora eu estou te vendo e o teu trabalho está exposto. Confere, é esse mesmo, né? Isso. Você vai ter 5 minutos, tá, Larissa? Apresenta bem tranquilo. Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Larissa, sou acadêmica de odontologia da UPE, do quarto período da UPE. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a utilização da engenharia tecidual e células-tronco na odontologia. Pode passar, por favor. Então, a engenharia tecidual ela vai estudar a restauração funcional e fisiológica de estruturas teciduais danificadas ou perdidas. E ela vai usar o manejo das células-tronco, que são comumente definidas como células indiferenciadas, que, quando induzidas corretamente, elas vão apresentar grande capacidade de autorrenovação e de diferenciação em tipos celulares especializados. Ela também vai utilizar o desenvolvimento de escafóides e arcabouços e de substâncias indutoras do crescimento e diferenciação celular. As células-tronco, elas podem ser empregadas em diversas áreas da odontologia, da saúde. E no caso da odontologia, ela vai visar a formação e regeneração dos tecidos presentes em toda a cavidade oral. Apesar de não serem aplicadas rotineiramente na clínica, a sua utilização ela pode representar um grande avanço para a odontologia, permitindo a restauração de estruturas da cavidade bucal. Pode passar, por favor?
Então, essa revisão ela teve como objetivo analisar as técnicas e os benefícios da utilização das células-tronco na odontologia. É uma revisão de literatura cujos critérios de inclusão foram artigos indexados na base de dados Lilacs e Cielo, publicados nos idiomas inglês e português a partir de 2015. Os escritores utilizados foram células-tronco na odontologia, engenharia tecidual e bioengenharia. No total, foram inclusos 10 artigos. Pode passar, por favor. As células-tronco, elas podem ter origem em diversas células embrionárias ou podem derivar dos tecidos já diferenciados. No caso do sistema estomatognático, ele vai ser formado por tecidos constituídos de ricas fontes de células-tronco adultas que demonstram resultados eficientes no tratamento em que essas células estão sendo aplicadas. Aí, no caso das principais fontes dessas células, derivadas dos tecidos orais, a gente vai ter as células da polpa dentária, tanto de dente permanente quanto dos dentes descidos, que elas vão ser capazes de se diferenciar em diversas outras, possuindo grande potencial para reparar e renovar tecidos ósseos. A gente também vai ter a dentina, elementos de fixação dentária, e outra fonte é o ligamento periodontal. Atualmente, diversos estudos eles focaram no desenvolvimento de novas técnicas para a manipulação dessas células, uma vez que a mesma seja uma estrutura especial e, quando em condições adequadas, ela pode diferenciar e transformar em diferentes tipos de células, visando um possível desenvolvimento de tratamentos restauradores em diversos tipos de tratamentos odontológicos. A engenharia tecidual ela tem como estratégia futura principal a utilização dessas células em vários tipos de tratamentos odontológicos. Entre os órgãos e tecidos que podem sofrer regeneração sobre o tratamento das células-tronco, a gente pode falar das glândulas salivares, da musculatura estriada craniofacial, da língua, da articulação, da cartilagem da articulação temporomandibular e até mesmo em perdas ósseas, na revitalização do órgão pulpar e na substituição integral de um elemento dentário perdido. Mas, apesar dos benefícios dessa técnica, há uma escassez muito grande de produção científica voltada para as células-tronco na odontologia. E a maioria das pesquisas que existem, que estão sendo feitas, elas estão concentradas principalmente na região sudeste. Assim, a gente pode concluir que as terapias envolvendo células-tronco, elas são uma boa opção terapêutica, que futuramente elas podem substituir técnicas ultrapassadas. Aí, elas sendo de origem dental ou não, as células ampliam as possibilidades de tratamento e sua utilização pode diminuir consideravelmente os índices de rejeição aos materiais não orgânicos utilizados atualmente. Aí, pode passar. Pronto, essas foram algumas das referências utilizadas, né, porque não cabia tudo, e era isso que eu tinha para falar agora. Obrigada. Oi, Larissa, obrigada, parabéns pela sua apresentação, gostei bastante do seu banner, né, muitos tópicos e pouco texto. Eu tenho algumas perguntas para fazer, principalmente sobre a metodologia, que eu vi que é um assunto bastante interessante, né, e você já falou que as pesquisas, elas são ainda escassas, mas por que vocês escolheram esse range aí de tempo, a partir de 2015, só para pesquisar os artigos, e por que só em português e espanhol? Não, foi em inglês. Ah, inglês e espanhol. Isso. É porque, assim, de 2015 para cá, a gente tem uma noção de que são artigos mais novos, que têm umas técnicas melhores, porque até então, eu até procurei antes, sendo que a quantidade de artigos era muito pouco e só falava de células-tronco, mas não voltadas para a odontologia, como se esse tema ainda não pudesse vir para a odontologia, né? E nos artigos em inglês, a gente acha muito falando sobre a utilização de substâncias indutoras, mas aí também é muito mais voltado para outras áreas do que para a odontologia. Aí, como eu falei, eu encontrei até um artigo muito interessante que ele falava sobre as pesquisas no Brasil. E, assim, disparado, a maioria das pesquisas para odontologia que a gente tem aqui é na região sul e sudeste, principalmente sudeste. A gente tem pouca pesquisa relacionada a isso aqui no norte e no nordeste. Verdade, né?
E o que é que você acha, né? Quais são as perspectivas que você acredita para a utilização da engenharia tecidual de células-tronco na clínica, né? Propriamente dita. Você falou no início da sua apresentação que ainda não se vê, né, essa utilização na clínica, mas quais as perspectivas que você acredita para essa utilização? Assim, são muito boas, é porque atualmente ela tem um custo um pouco elevado. Sendo que a partir do momento que a gente faz mais pesquisas, a gente está tentando procurar outras formas de utilizar essas células, o preço acaba baixando. Foi o que aconteceu com a tipagem do DNA, né? Que no começo era caríssimo e hoje em dia você consegue fazer todo o seu genoma de uma forma mais barata. Então, o que eu penso é assim, quanto mais pesquisas a gente fizer na área, mais o preço para fazer vai ser menor. E quando tiver um preço mais acessível, a gente vai poder usar na prática, na clínica normalmente, porque como eu falei, você pode usar essas células-tronco até para substituir órgãos pares. Você perdeu um dente, você pode usar as células da própria pessoa para poder fazer a substituição desse dente, o que vai diminuir consideravelmente os índices de rejeição, né? Porque hoje em dia a gente, apesar das técnicas estarem avançadas, a gente ainda tem muita rejeição de materiais não orgânicos. Aí, usando as células-tronco, a gente vai conseguir diminuir esses índices. Perfeito, Larissa. E a gente espera que isso de fato vire um nicho de mercado, né? Porque só assim que a gente consegue ver a utilização, principalmente das técnicas de biologia molecular para a clínica, no mercado, e que essas perspectivas de fato sejam boas, porque os resultados, pelo que eu vejo, são muito promissores, né? Parabéns mais uma vez, obrigada. Obrigada. Joia. Obrigada, Larissa, pelo teu trabalho, pela tua apresentação. Agora a gente vai expor o trabalho 558. Quem vai ser apresentadora é a Tainara. Tainara, você está aí? Já pode ligar a sua câmera, seu microfone. Tainara? Onde está você? Tá ligando a câmera que eu tô vendo. Dá para ouvir? Agora tô te ouvindo. Tainara, bom dia. Bom dia. Obrigada por compartilhar aqui conosco o teu trabalho hoje, que a gente vai te ouvir agora. Você vai ter 5 minutos, fique bem livre para explicar o teu conteúdo. E depois a gente conversa um pouquinho sobre ele. Obrigada. Bom dia, meu nome é Tainara, eu sou aluna de odontologia da Universidade de Pernambuco e hoje eu vou apresentar para vocês uma revisão de literatura sobre laser terapia no tratamento da osteonecrose dos maxilares decorrente do uso de bifosfonatos. Os bifosfonatos são medicamentos antirreabsortivos empregados no tratamento de doenças que ocasionam alívio óssea, ou seja, eles vão atuar ali nos osteoclastos dos ossos, fazendo com que eles não reabsorvam aquele osso. E eles possuem uma alta afinidade pelos tecidos mineralizados, atuando em sítios que apresentam constante remodelação óssea, o que é o caso dos maxilares, por conta da carga mastigatória, ele tem essa remodelação óssea mais acentuada. E um dos seus efeitos adversos é a osteonecrose dos maxilares. E ela é uma lesão caracterizada pela exteriorização do osso necrótico e tem o desenvolvimento da lesão na mucosa bucal sem cicatrização. E o método de tratamento terapêutico que eu vou apresentar hoje para vocês é a laser terapia, que tem propriedades biomoduladoras, o que pode facilitar muito esse tratamento. Os objetivos é revisar acerca da aplicabilidade da laser terapia como medida alternativa no tratamento da osteonecrose maxilares associada aos bifosfonatos, analisando seu mecanismo de ação e os seus benefícios. A metodologia foi utilizada a base de dados PubMed, Cielo e Medline, e foi utilizada também a combinação dos descritores autorizados de terapia fotodinâmica, osteonecrose e maxila. A busca de artigos científicos foi publicada de 2010 até julho de 2020, e foram selecionados 8 artigos. Aqui a gente começa com essa foto, essa primeira foto, que mostra a osteonecrose do maxilar.
E esses os bifosfonatos, eles vão reduzir a densidade do osso e comprometer a reparação tecidual. O que faz é reduzir essa densidade do osso? Pelo fato dos bifosfonatos, eles inibirem ali a ação dos osteoclastos e acaba também, com o uso contínuo daquele medicamento, acaba também afetando os osteoblastos. E isso vai fazer com que tenha falta de um equilíbrio ali para fazer essa remodelação, o que acaba parando aquele turnover ósseo, o que vai dificultar essa reparação tecidual. Na segunda foto, a gente vê na hora da cirurgia, onde foi feita a remoção daquele tecido necrosado do osso, e ali agora a gente está vendo a atuação do laser. O laser ele vai ativar essa proliferação celular e a produção de proteínas e citocinas, que vai ser muito importante para justamente favorecer a cicatrização, que é o que a gente vê na terceira foto, a cicatrização, a vascularização, regeneração e imunomodulação, que é onde vê já o tecido já recuperado depois do procedimento. Então, os efeitos do uso da laser terapia, ele tem ação analgésica e anti-inflamatória. Na cicatrização de feridas, ele faz o aumento da proliferação de fibroblastos e da neovascularização, o que é muito importante para reparar aquele tecido. E na cicatrização do tecido ósseo, ele faz a maior síntese de fibroblastos e da atividade osteoblástica, que é justamente o que é o déficit ali no uso daquele medicamento, que é a atividade osteoblástica. A laser terapia tem propriedades antimicrobianas e, associada a fármacos, ela é capaz de reagir com proteínas da membrana celular de bactérias e fungos, destruindo seu material genético e impedindo o surgimento de infecções. O que é de extrema importância, porque sempre que se faz uma cirurgia, você combater ali, ter pontos de infecções é uma coisa muito importante para que não jogue fora todo o tratamento que foi realizado ali. Em conclusão, o uso clínico da laser terapia mostra-se como uma alternativa promissora e não invasiva no tratamento da osteonecrose dos maxilares associada a bifosfonato, pois o laser, quando utilizado de forma correta, ele apresenta resultados eficazes aos tecidos, afetando positivamente a qualidade da vida do paciente. Então, os bifosfonatos, eles são aqueles medicamentos que vão poder causar essa osteonecrose, e a laser terapia, ela dá essa oportunidade para que esse tratamento seja feito de uma forma não tão invasiva e tenha realmente resultados eficazes, o que vai ajudar muito o paciente a voltar ao seu modo de vida normal. Joia, Tainara, interessantíssimo, né? A osteonecrose é é o que eu chamo de complicação complicada, né? É um efeito que pode acontecer, né, mediante o tratamento, é um tratamento complicado, invasivo, e que causa alguns danos, e a osteonecrose é uma coisa que a gente não quer que aconteça, mas que eventualmente, né, pode acontecer, e a gente tem que estudar como intervir, né, da melhor forma, porque a gente sabe que essa evolução óssea é bem complicada nesse paciente, né? A gente conseguir intervir nele. Então, você trazendo aí a laser terapia, que é um campo que promete demais, assim, a trazer muito benefício, né, para o paciente com câncer. Eu queria saber se no que tu leste sobre os artigos que você encontrou, a laser terapia associada nesse tratamento da osteonecrose, quanto ela ajuda no nível de tempo de recuperação? Se você leu alguma coisa assim, o quanto ela diminui essa reversão da osteonecrose? Eu não vi muito em relação a tempo, eu vi mais em relação o benefício que ela traz mesmo. Tipo, nesse caso que eu mostrei, que eram essas 3 fotos, foi depois de 1 ano que viu, não foi que viu o resultado, mas que viu que já estava assim, muito bom. Sabe? O que eu vi foi em relação assim, que alguns pacientes, quando faziam o tratamento sem a laser terapia, acabava que a ferida ela não cicatrizava da forma que deveria e não tinha aquele resultado esperado. E com a laser terapia, quanto mais casos fazia com laser terapia, mais o resultado vinha. Inclusive, às vezes, até com uma infecção associada, né? Exatamente. O que também a laser terapia é muito importante em relação à infecção, por ser também essa questão de ser antimicrobiana, né? E aí ajuda muito nesse resultado. Outros pontos importantes que eu vi também foi que tem mais de 2,5 milhões de usuários de fosfonatos no mundo. Então, cada dia mais cresce esses pacientes
por conta da osteoporose, enfim, e outros problemas no osso. Então, cada vez mais a gente vai ter pacientes que fazem a utilização desse medicamento e a gente tem que estar preparado para lidar com essa osteonecrose ou até mesmo para evitar que ela aconteça, fazendo algum tratamento prévio antes daquele paciente fazer a utilização daquele medicamento. Então, a gente tem que estar sempre ligado, que eu acho que é um tema de extrema importância e acho que cada dia mais vai só tender a crescer no mundo da odontologia. Interessante, já fica a dica aí para você pesquisar uma revisão sobre prevenção com laser, né? Verdade. Você colocou aí com o tratamento já dela, da osteonecrose estabelecido, né? Fica aí a dica para pesquisar também a próxima vez aí o prévio, né? É um campo muito grande, é um mundo e a gente tem que estudar mesmo para ver a incidência não é tão grande, mas o prejuízo é muito grande. Então, ela tem que ter um tratamento melhor para isso, uma atenção melhor para quem sofre disso, né? Obrigada, Tainara. Eu achei você teve muita segurança no que você falou e está muito bem estruturado também a tua exposição, tá? Obrigada. Bom dia, obrigada por compartilhar com a gente. Foi ótimo. Que bom. Agora a gente vai expor o trabalho da Ana Célia, o trabalho 552. Então, Ana Célia, se tiver aí, já pode ir ativando seu áudio e sua câmera. Ela troncha. Meu Deus. Fecha teu áudio, Ana. Tá pegando? Tá me escutando? Tô escutando. Ana, bom dia. Bom dia. Posso começar? Pode começar, fica à vontade, Ana. Certo. Bom dia, meu nome é Ana Célia, eu sou graduanda do 4º período da Faculdade de Odontologia e eu vou apresentar hoje uma revisão de literatura sobre a toxina botulínica como alternativa terapêutica para o bruxismo. Então, o bruxismo é definido pelo ato muscular mastigatório parafuncional de apertar e ou ranger os dentes, que ocorre de maneira involuntária, consciente ou inconsciente, e caracteriza-se principalmente pelo desgaste dentário anormal, disfunções temporomandibulares, dores orofaciais e cefaleia, que pode ser consequência da má oclusão dentária, parassonia, que é um distúrbio do sono caracterizado por movimentos anormais durante o sono, estresse, ansiedade e heterogenias, que são efeitos adversos ou complicações causadas ou resultantes de tratamento médico, e propriocepção oral deficiente. Então, com o intuito de propor uma alternativa para esse problema, a utilização da toxina botulínica tem surgido como uma opção promissora no controle do bruxismo, por bloquear a transmissão neuromotora e aliviar os sintomas dessa patologia. Com o objetivo, temos que revisar a aplicabilidade da toxina botulínica no tratamento do bruxismo, descrevendo seu mecanismo de ação e benefícios. E como metodologia, para a coleta de dados foram realizadas buscas na base de dados PubMed, Cielo e Medline, e a partir disso foi utilizada a combinação de descritores autorizados de toxina botulínica, bruxismo e reabilitação bucal conforme IDEX, priorizando artigos publicados entre o período de 2016 a julho de 2020.
Então, a toxina botulínica ela é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum e é indicada para o tratamento do bruxismo, tendo como principal objetivo atingir um estado de relaxamento muscular de longa duração e pedido às respostas iniciadoras do ciclo da distonia simpática, sem interferir na função normal da musculatura. E como isso funciona? A toxina botulínica ela é aplicada nos músculos masseter e temporal, como ilustrado na imagem ao lado, e inibe o processo de contratura do músculo por meio da deposição da toxina na região de neurotransmissão do nervo muscular, inibindo a liberação da acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela contração muscular. E assim vai causar uma denervação química temporária dos músculos esqueléticos e levar a uma diminuição da contratura muscular. E assim, consequentemente, atenuar a dor e possibilitar uma função mandibular apropriada. O tratamento com toxina botulínica se destaca por controlar os sintomas da hipertonia, que é uma tensão excessiva dos músculos, nesse caso mastigatórios, de maneira transitória, impedindo a sobrecarga oclusal. Além disso, é um método pouco invasivo, reversível e com baixo índice de complicação. Entretanto, seu efeito não é definitivo. Ele dura em média de 3 a 6 meses, que é o tempo que a toxina fica no nervo, sendo necessário realizar aplicações periódicas para ajudar no controle e diminuição temporária do problema. Assim, a toxina impede possíveis desordens bucais provocadas pelo bruxismo, bem como melhora significativamente a qualidade de vida do paciente. Então, a gente pode concluir que a toxina botulínica apresenta resultados eficazes no tratamento do bruxismo por diminuir os níveis de dor, possui uma técnica rápida, segura e menos invasiva. Além disso, o cirurgião dentista que for fazer o uso da toxina como tratamento para o bruxismo deve estar apto e possuir adequado conhecimento da anatomia dos músculos afetados. Isso porque, dependendo, se você não souber direito onde estão os músculos, você pode errar. Por exemplo, perto do masseter, que é esse que está com os pontinhos laranjas, tem um risório. E se você errar e aplicar no risório, a pessoa pode ficar sem expressão facial. E, através disso, vai promover o controle dessa parafunção, né, da aplicação da toxina para o bruxismo. Assim, com a ação da toxina, como a ação da toxina é reversível, novos estudos são necessários, visando proporcionar aos pacientes qualidade de vida e efeito a longo prazo. Obrigada, Ana Célia, pela apresentação. É um tema que particularmente eu acho bem interessante, né? Você trouxe aqui a aplicação para a odontologia, mas é um tema que já vem da estética, né, há algum tempo, e também, assim, já é usado para fins odontológicos, né, na clínica. Me corrijam aí, colegas da área, Renata, mas, pelo que eu sei, já é utilizado, né? E aí eu queria perguntar para você da novidade, assim, o que você achou de novidade? Você falou dos músculos que são alvo para a aplicação do Botox, né, na toxina botulínica, e dos músculos que não podem ser utilizados. Então, o que você achou aí na sua busca? O que vocês acharam na busca de vocês? Estudos que trazem alguma novidade, alguma diferença na aplicação ou coisas afins? Então, é que como é um método muito simples, eu fui até procurar se tinham efeitos adversos, complicações, mas realmente é muito seguro e muito simples, e o que eu achei mais interessante foi isso, que as complicações é só assim, se você faz uso de aspirina, anticoagulante, aí você pode ficar com hematoma, mas é só colocar uma bolsa de gelo. E, além disso, só mesmo direitinho como é a anatomia, né, dos músculos, você pode aplicar no local errado e fazer com que o paciente fique sem expressão facial, por causa do relaxamento desses músculos, né? Foi a parte que eu achei mais interessante, porque eu já conhecia sobre toxina em outras áreas, mas ainda não tinha estudado sobre pro bruxismo, né? E eu achei bem interessante. É verdade, né? Trazer a toxina, utilizar a toxina botulínica como terapia para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Isso é fantástico, seja em qualquer área. Parabéns mais uma vez, obrigada, Ana Célia, pela apresentação. Obrigada. Obrigada, Ana.
por compartilhar com a gente teu trabalho. Agora a gente vai expor o trabalho 545 da Júlia Vanessa. Júlia, se tiver aí, já vai ligando o teu microfone, tua câmera, tua apresentação está sendo exposta agora. Acho que ela está indo. Oi, Júlia. Oi, bom dia. Estou tentando aqui, está localizando ainda a webcam. Só um momento. Tudo bem, é o tempo. Às vezes ela demora para carregar um pouco, mas a gente já está te ouvindo bem. Pronto. Está aparecendo agora. Bom dia, Júlia. Bom dia. Pode começar já? Você tem 5 minutos. Calma, apresenta do seu tempo. Tem 5 minutos e a gente vai te ouvir agora. Depois a gente discute um pouquinho, tá certo? Pronto, tá certo. Começar. Bom dia, o meu nome é Júlia. Eu vou apresentar sobre a utilização da toxina botulínica na correção do sorriso gengival, sendo uma revisão de literatura. Pode passar, por favor. Então, a beleza do sorriso representa uma expressão primordial na harmonização da face. E a sua atividade ela vai ser definida pela contração de músculos específicos, sendo esses o zigomático maior e o menor, o elevador do lábio superior e o elevador do ângulo da boca. E o sorriso ele pode ter diferentes níveis de exposição. Quando essa exposição gengival ela for maior do que 3 milímetros, vai ser considerado um sorriso gengival, o qual é caracterizado por uma condição não estética que vai levar a uma exposição anormal de uma faixa de gengiva nos dentes anteriores e superiores, que ocorre principalmente devido à hiperfunção dos músculos elevadores do lábio superior. Porém, têm sido consideradas outras etiologias também. Sendo assim, diversas terapias são sugeridas para corrigir o sorriso gengival. Dentre elas, a toxina botulínica ela vem ganhando bastante destaque por ser uma técnica relativamente simples e minimamente invasiva quando comparada a uma cirurgia ortognática e o aumento de coroa clínica, por exemplo. Pode passar, por favor. O objetivo do nosso trabalho foi revisar o uso da toxina botulínica na correção do sorriso gengival, descrevendo o seu mecanismo de ação e os seus benefícios. Na metodologia, fizemos uma revisão bibliográfica, onde coletamos dados através das bases de dados PubMed, Cielo e Medline, onde utilizamos a combinação de alguns descritores autorizados. Entre eles foram a toxina botulínica, estética dentária e sorriso, conforme a plataforma DEX. E priorizamos artigos entre o período de 2016 a julho de 2020. Então, nos resultados, nós encontramos que a toxina botulínica ela é uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, onde ela vai ser indicada para o tratamento do sorriso gengival de origem muscular. E o seu principal objetivo é eliminar pequenas exposições de tecido gengival. Esse transtorno estético ele vai ser corrigido através da punção da toxina na área de exposição da gengiva e nos respectivos músculos, como eu falei no início, exercendo seu papel na junção neuromuscular e ela vai ali produzir um bloqueio na liberação de acetilcolina, o que isso vai causar uma diminuição na potência da contração muscular e, consequentemente, um relaxamento reversível do músculo. A atividade ela vai ocorrer em 2 tempos, que vai ser o primeiro, a paralisação do músculo local, e depois ela vai restabelecer o processo normal de contração muscular. E por isso, por restabelecer a contração do músculo, é necessário que aplicações periódicas sejam feitas a fim de ajudar no controle temporário e diminuição do problema.
A toxina ela tem se destacado por ser um tratamento que é pouco invasivo, que é reversível, de baixo índice de complicações, de fácil manuseio e que não agride os tecidos. O que isso tem se tornado uma técnica segura para aqueles pacientes que possuem ansiedade odontológica, né, para evitar os expor a complicações e a procedimentos mais invasivos. Dessa forma, a toxina botulínica ela vai promover um sorriso mais harmonioso, vai melhorar significativamente a qualidade de vida e a autoestima desses pacientes. Essas duas imagens foram de um relato de caso, onde nós utilizamos na construção do trabalho, de um dos artigos, né? E aí mostra uma paciente que ela tem claramente um sorriso gengival, foi utilizada a toxina e esse resultado foi visto após 15 dias da sua aplicação, que é geralmente o máximo onde você vê os seus efeitos. E após 180 dias, só após 180 dias, foi necessário reaplicar a toxina para ser controlada essa hipercontração do músculo. Sendo assim, nós concluímos que a toxina botulínica ela apresenta resultados eficazes na correção do sorriso gengival e principalmente se for causado pela hiperatividade muscular, por possuir uma técnica rápida, segura, que é muito pouco invasiva, e o cirurgião dentista ele deve dominar a anatomia facial e estar capacitado para aplicar nos devidos músculos, né, para promover com segurança, conforto e trazer satisfação aos seus pacientes. Porém, como eu falei, a ação da toxina ela é temporária, então novos estudos são necessários para proporcionar a esses pacientes ainda mais conforto e um efeito a longo prazo. E essas foram as referências que nós utilizamos para produzir o resumo. Joia, Júlia. Muito legal, né? O Botox, a toxina botulínica, né? O nome Botox é um nome comercial, né? Mas corriqueiramente vem sendo utilizado. E aí, quando a gente fala que corriqueiramente vem sendo utilizado, é porque nos últimos anos, essa geração selfie, né? Essa geração que se vê muito na tela, passou a reparar mais no sorriso, né? A se ver mais, e isso demandou mais a questão estética para o cirurgião dentista, né? Eu vejo que você escolheu um período de 2016 a 2020 para a sua revisão, e não é à toa, né? Porque nos últimos anos essa demanda estética tem crescido muito, né, para o cirurgião dentista. E o sorriso gengival, ele pode ser resolvido tanto com a questão da toxina botulínica, nos casos mais simples, né, como também combinado a outros tratamentos, né, junto com, às vezes, né, nessa análise é necessário, de repente, uma plástica gengival, uma cirurgia ortognática, outros tratamentos e também a toxina botulínica, ou junto ou não. E daí a gente precisar de realmente de dentistas que saibam análise facial, que saibam análise de sorriso, que saibam anatomia. E isso, toda a base, embora a gente às vezes não ache que isso é uma coisa generalista, mas a anatomia é generalista, entender de sorriso é generalista, né? E depois você pode se especializar melhor, né, no uso dessas técnicas. E aí eu queria saber de ti, Júlio, o que é que você acha sobre isso? Sobre quem é que pode ou deve aplicar a toxina botulínica de forma estética nos pacientes? Todo dentista? Você acha que tem que ter uma especialização? Não. A harmonização facial, né, a especialidade odontológica, que ela se encarrega de fazer esse procedimento. E aí ela já foi reconhecida como uma especialidade, né, no Conselho Regional de Odontologia, e o cirurgião dentista ele deve estar especializado na área de harmonização facial e para poder realizar esse procedimento, né, com todo o conhecimento e toda a capacidade. Isso. Então, é importante que a gente saiba que a base toda foi construída na universidade, e a especialização a gente é totalmente capaz de usar a toxina botulínica, tanto como teve no trabalho da colega anterior, para fins funcionais, né, de tratamento de DTMs, então é já uma outra especialidade, né, que será de dor, como também de momentos para estética, sim, né? Nosso trabalho também é artístico. E, Júlia, eu espero que você continue a estudar o tema, é um tema muito atual, né? E precisa de muito estudo, sim, né, na área. Eu parabenizo a
apresentação, você teve um raciocínio começo, meio e fim, bem lógico, deu para entender o contexto, deu para entender as aplicações e as possibilidades, né, de uso, tá? Então, obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Bom Prazer dia. também. Bom dia. Agora a gente vai expor o trabalho 135 do Wesley. O Wesley tá por aí? Eu acredito que o Wesley não está na sala, né? Como ninguém se manifestou, não há outro colega também da equipe do trabalho para apresentar, né? Eu acho, Renata, que a gente pode seguir com as apresentações e aí ver se no final a gente tem alguém da equipe para apresentar. Eu acho que ele caiu, porque se eu não me engano, eu já tinha visto o nome dele ali na lista. Então, eu posso colocar o próximo. Então, vamos para o 220, o Wilson, Matheus. O Wilson não tá nem com o microfone, nem com o fone conectado. Alô? Tá me Joia, ouvindo Wilson, aqui? estou te ouvindo. Oi. Só um minuto, só organizar aqui no que eu estou escrevendo, só para não me perder. Certo. Oi, Wilson, bom dia. Bom dia. Primeiramente, um prazer estar com você. Obrigado por compartilhar seu trabalho conosco. A gente vai te escutar agora, tá certo? Você tem 5 minutos, pode apresentar o teu conteúdo para a gente. Certo, obrigado. Meu nome é Wilson Matheus Chaves Félix, como eu disse, e irei apresentar um trabalho intitulado Os Fatores que Influenciam no Sucesso do Transplante Dentário Autógeno Revisão Integrativa. Aí vamos lá. O transplante dentário é um procedimento que consiste na remoção de um dente de um alvéolo receptor, de um alvéolo de origem para o seu alvéolo receptor. Ele é recomendado em casos de pacientes jovens, pois neles percebe-se que o sistema crânio-mandibular ainda está em desenvolvimento. Aí eles possuem uma maior limitação no uso de próteses e implantes em alguns casos. Além disso, o transplante dentário autógeno pode ser indicado em casos de perda prematura de dentes, de traumas dentários, doenças periodontais, agenesia dental, uma cárie extensa.
E esse procedimento, ele possui uma grande taxa de sucesso, mas existem muitos fatores que influenciam nesse sucesso para que o procedimento seja exitoso, no caso. Aí o objetivo desse trabalho é justamente esse, é analisar quais são esses elementos que são determinantes para o êxito do procedimento e como eles influenciam nesse êxito. Aí vamos lá. A metodologia do trabalho foi feita uma revisão bibliográfica na base de dados Relax e Cielo e utilizou-se como critério de exclusão artigos publicados há mais de 5 anos. Utilizou-se os seguintes descritores: dente, autotransplante e alvéolo dental. E assim, acabou se encontrando 4 artigos que foram utilizados nessa revisão, no caso. Que entraram nesse critério, etc. Pode passar, por favor. Pronto. Aí, quais foram os resultados que foram encontrados nesse caso? Percebeu-se, a partir dessa revisão da literatura, que os ligamentos periodontais, eles possuem uma função determinante no êxito desse tratamento. Porque eles, além de eles serem responsáveis pela sustentação do dente no alvéolo receptor, eles também são essenciais para o funcionamento do dente como um órgão. Tanto que alguns artigos diziam que era importante, quando fosse realizar o procedimento, não demorar mais de 18 minutos com o dente a ser transplantado fora da região do alvéolo, para tentar se manter, para tentar se preservar esses ligamentos, no caso. Além disso, percebeu-se também que os dentes em risogênese incompleta, os dentes em formação, eles possuem uma melhor capacidade de se integrar nesse alvéolo, no caso. Por quê? Porque eles conseguem estabelecer ligações nervosas, eles conseguem estabelecer conexões vasculares de forma mais efetiva do que o dente em risogênese completa. O dente em risogênese completa, ele tem uma maior dificuldade para fazer isso, já que ele tem seu ápice fechado. E, na verdade, é muito difícil que ele consiga estabelecer algumas conexões vasculares, por exemplo. Tanto que, no tratamento, tem que se atentar muito para a questão no procedimento, tem que se atentar muito para a questão do tratamento endodôntico, que ele se faz necessário, principalmente no dente em risogênese completa, mas no dente em risogênese incompleta, ele também se faz necessário, pois, após o término do ápice, pode haver ainda um crescimento do esmalte que não seja controlado. Aí acaba que é necessário, nos 2 casos, a realização desse tratamento endodôntico. Além disso, outros fatores que foram vistos na revisão, quer dizer, que percebeu-se no meio dessa revisão, são que, por exemplo, os outros fatores que foram percebidos nessa revisão foram que é necessário que o paciente tenha uma higiene e uma saúde bucal adequadas na hora que for ser realizado esse procedimento. Pois podem acontecer condições, existem doenças que serão contraindicadas, nesse caso, a realização desse procedimento. Pode haver uma perda óssea, se o paciente tiver uma perda óssea muito pronunciada, por exemplo. Além disso, um paciente precisa seguir as instruções pós-operatórias e também alguns autores recomendam que dividir o procedimento em 2 estágios pode melhorar no êxito. Aí seriam 2 estágios com intervalo de 14 dias, mais ou menos, em torno de 14 dias entre eles. Para assim que no primeiro estágio eu possa preparar o alvéolo, para que eu possa preparar o alvéolo receptor, para receber aquele dente transplantado, e no segundo estágio eu teria o transplante, pegaria o dente a ser transplantado e colocaria nesse alvéolo. Aí pronto, aí a conclusão desse trabalho é justamente esse. Existem muitos fatores que influenciam nesse sucesso do tratamento, mas quando se respeita
as condições que eu disse anteriormente, o sucesso os artigos dizem que a chance de êxito beira em torno a mais de 80%. Normalmente eles dão esses dados. E aí, justamente, ele se constitui uma opção muito viável e uma boa alternativa, justamente para pacientes mais jovens e que tem uma questão da prótese e do implante mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais, há uma certa barreira nesse caso, por conta do desenvolvimento ainda crânio-mandibular. E é isso, terminei. Obrigada, Wilson. Eu tinha algumas dúvidas para te fazer. Eu queria que tu me explicasse melhor, nessa técnica de 2 estágios, o que consiste preparar o alvéolo? Nesse caso, se eu me lembro bem, digamos, perdão, deixa eu só me lembrar. Você tem o alvéolo. Aí, por exemplo, a preparação do alvéolo, nesse caso, seria verificar se ele possui os ligamentos periodontais, eu acredito. Não me recordo exatamente, mas eu lembro que os artigos falavam muito da questão dos ligamentos periodontais. Falava que o espaço de tempo também entre o procedimento, ele auxiliava justamente na criação de tecidos que poderiam auxiliar no sucesso, na fixação do dente nesse alvéolo. Eu acredito que talvez seja essa a resposta, perdão. Joia. E me diz, quando é que a gente pode dar o ok, esse transplante deu certo? Sim, tem todo um acompanhamento. Você vai ter que acompanhar, como eu falei, em suma, vai ter que se acompanhar esse paciente por várias sessões, algumas sessões, porque aí você vai ter que fazer uma contenção, uma sutura, e vai se percebendo. Você vai realizando também, pode-se realizar um teste de vitalidade pulpar, principalmente nos dentes de risogênese incompleta, que tem uma integração melhor. E percebe-se que o dente, alguns artigos falam justamente isso, com o tempo, vai se percebendo que há uma menor mobilidade do dente no alvéolo. E é isso, eu acho. Joia. Obrigada por compartilhar com a gente esse tema que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Não é tão divulgado assim. Leigos não sabem nem que existe, às vezes, né? Essa possibilidade. Sim. Então, Sim, justamente. Eu li que ele pode ser, inclusive, um procedimento mais barato, em alguns casos, do que a própria prótese. interessante. Obrigado mesmo por compartilhar o teu trabalho com a gente hoje. A gente vai voltar agora para o trabalho do Wesley, que o Wesley agora já está presente. Certo. Então, tchau, tchau. Ou a gente deixa para o final, Augusta? Eu achava melhor deixar para o final. Para o final. Então a gente está instável. Aí eu não sei se o Wesley, se a internet está estável, porque se ela tiver, a gente deixa para o final. Se ela tiver oscilando, a gente faz agora, para não correr risco de cair de novo. Isso. Responde para a gente, Wesley. Se ela está estável, a gente vai deixar para o final, para a gente seguir o cronograma. Sim, eu tô saindo. Tchau. Certo. Obrigada, Wilson. Pronto, então a gente vai seguir para o trabalho 378 do Douglas. Se eu colocar a tela grande, a apresentação fica maior para vocês ou ela fica a mesma coisa? Toda pessoa pode ampliar sua própria apresentação nessas setinhas que estão no canto inferior direito. Perfeito. Era só para garantir que vocês conseguiam avaliar direitinho. Já ampliei o meu aqui.
Douglas? Pelo que eu tô vendo, nem na lista logada ele está. Aqui ele também não aparece para mim. Alguém já tinha visto anteriormente? Douglas? Ou alguém coautor de Douglas? Trabalho 378. Eu acho que não tá. Então vamos para o do. Vamos para o do Wesley? Vamos. Então o do Wesley. O trabalho 135. Tá conseguindo me ver? Sim. Agora estamos conseguindo te ouvir e te ver. Espera 5 minutos, Wesley. Pode começar. Pode dar um zoom na apresentação no início, por favor? Wesley, dessa forma fica bom, mas assim, como o Renato já tinha falado, cada um pode dar o seu zoom na apresentação, mas se você não conseguir, não estiver conseguindo ver, mesmo assim, ela pode fazer dessa forma, sim. né, Augusta? Consegui, obrigado. Bom dia, né? O meu nome é Eli, eu sou acadêmico de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e o título do meu trabalho é Análise da atividade antimicrobiana da quitosana na realização de tratamentos endodônticos. Bem, a persistência da infecção microbiana tem se mostrado como um dos principais motivos para o insucesso em tratamentos endodônticos. E devido às deficiências das estratégias antimicrobianas atuais, novos estudos estão sendo testados no mundo inteiro para suprir esse erro. E a quitosana é um desses métodos novos, que é um biopolímero natural derivado da desacetilação da quitina, que é encontrada principalmente no exoesqueleto de insetos e de crustáceos. Nessa figura é apresentado um mecanismo de ação da quitosana. Em cima tem o biofilme não tratado, que é composto por uma substância polimérica extracelular e por bactérias. Quando a quitosana é introduzida no tratamento endodôntico, só um minuto que travou. Ela é introduzida no tratamento endodôntico, ela interage tanto com essa substância extracelular quanto com as bactérias. E por ser catiônica, ela interage eletrostaticamente com a membrana celular das bactérias. Essa interação causa a produção de espécies reativas de oxigênio, como está representado aqui pelo oxigênio singlet. Essas espécies reativas causam a peroxidação lipídica, que promove a ruptura da membrana plasmática e o extravasamento do conteúdo citoplasmático, o que causa morte celular. O objetivo do trabalho é avaliar a eficácia da quitosana como agente antibacteriano em tratamentos endodônticos através de uma revisão de literatura. Para isso, nós pesquisamos descritores na Biblioteca Virtual em Saúde na base de dados PubMed, com os operadores booleanos, e nós encontramos 19 artigos. Foram incluídos aqueles que eram ensaios clínicos randomizados, estudos in vitro e in situ, com limitação de tempo de publicação de 5 anos, com texto completo disponível. E foram excluídas revisões de literatura e estudos com amostra composta por tabagistas ou acometidos por patologias sistêmicas. E foram incluídos na revisão 8 artigos que são apresentados nessa tabela, em ordem cronológica. O primeiro artigo concluiu que a quitosana tem capacidade de desinfetar a dentina do canal radicular e inibir a adesão bacteriana, e que a incorporação de nanopartículas de quitosana aos seladores resina epóxi e silicato de cálcio aumentou significativamente a eficácia antibacteriana, mesmo depois de um período de 4 semanas. Esse outro artigo
demonstrou que as propriedades antibacterianas do CIV contra o S. mutans são melhoradas com a adição de volume de 5 a 10% de quitosana, o que não compromete a ligação à superfície da dentina. Esse artigo de 2015, estudando o laser de baixa potência, concluiu que nanopartículas de rosa de bengala, que é um fotossensibilizante, quando combinadas à quitosana e ativadas fotodinamicamente, causam a inativação de lipopolissacarídeos, o que reduz a inflamação nos canais radiculares. E esse estudo demonstrou que nanopartículas de quitosana incorporadas a uma pasta de hidróxido de cálcio, que é bastante utilizada na endodontia, esboçaram significativa redução de colônias de F. calis em comparação ao hidróxido de cálcio sozinho ou ele incorporado ao própolis etanoico, que é outra substância que está sendo bastante estudada também. E esse artigo de 2017, ele comparou o hidróxido de cálcio e a quitosana em dois testes, que é de profundidade de penetração intracanal e a de resistência à fratura. O hidróxido de cálcio, ele apresentou maior profundidade de penetração, mas foi a quitosana que apresentou maior resistência à fratura. E esse artigo do Zou e colaboradores demonstrou que a quitosana foi mais eficaz na remoção de Smear Layer em comparação ao MTAD, especialmente no terço apical. O Smear Layer é a lama dentinária, é o detrito deixado pelo preparo cavitário. E o MTAD é uma solução composta de doxiciclina, ácido cítrico e um detergente. E Barreiras e Loyola Rodrigues e colaboradores constataram que a combinação de clorexidina e de nanopartículas de quitosana apresentou maior atividade antibacteriana contra o F. calis do que somente a clorexidina. Como conclusão, as estratégias de tratamento envolvendo a quitosana parecem ter potencial de melhorar o êxito antibacteriano em tratamentos endodônticos. E a realização de mais pesquisas, especialmente a de ensaios clínicos randomizados, se faz necessária, porque a maioria dos artigos achados eram estudos in vitro. Essas aqui são as principais referências e eu gostaria de agradecer pela atenção. Obrigada, Wesley. Eu gostei muito do seu banner, muito bem estruturado, e gostei muito da forma como vocês fizeram essa revisão, né? Seguindo todos os passos direitinho, analisando todas as referências. Então, desde já parabenizo a vocês. Eu queria fazer 2 perguntinhas para vocês. Primeiro, eu queria perguntar se a quitosana, né, ela já na verdade, ela já tem sido alvo, já tem algum tempo, de estudos para sua capacidade antimicrobiana, né, para diversas áreas, e agora você vem trazendo a utilização dela como alvo para pesquisas para a área odontológica. E aí o que eu pergunto a você é se ela seria utilizada num tratamento de forma unitária, né, sozinha, ou se entraria como coadjuvante em tratamentos endodônticos convencionais. Tem artigos que mostram que ela pode ser usada sozinha, mas a maioria deles mostra ela como um adjuvante. E eu acho que os tratamentos convencionais atuais, eles têm sim vantagens, e se eles forem combinados à quitosana, acredito que eles possam ser potencializados. Certo, perfeito. Obrigada, Wesley. Eu vi aí que vocês fizeram uma faixa de tempo de 2015, apesar de você não ter colocado, mas aí como nos resultados eu vi que vocês fizeram começaram a identificar artigos de 2015 para cá. Teve algum motivo especial para isso? É que a gente queria pegar os mais atuais, né? A literatura mais atual. E os dos anos anteriores eram mais estudos teóricos, não eram bem ensaios clínicos e estudos in vitro in situ. Certo. Obrigada, Wesley. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Wesley. A gente vai dar seguimento agora para o trabalho número 46 da Gabriela.
Gabriela pode ir ligando para testar o áudio. Gabriela, teu microfone está aberto. Fala com a gente para a gente ver se te ouve. Fala. Não. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Se você tiver um fone de ouvido, ajuda. Ativado tá, mas a gente ainda não tá ouvindo. De repente não tá captando. Sim. Isso, Sala pega um. 21, qual a dificuldade? Não, eu acho que ela vai conectar e vai dar certo. Vai conectar o fone de ouvido. Vamos ver. O dela tá aberto certinho, mas a gente não escuta. Pode ser um problema na captação. Não. Talvez se ela entrasse, saísse, entrasse novamente. Testa, de entrar e sair. Aliás, sair e entrar. Tenta sair da sala e entrar. Nos 3 pontinhos lá do lado superior direito, coloca lá sair e entra de novo. Faz um legal se tu tá me escutando. Acho que ela não tá escutando. Acho que ela não tá nem me escutando. Socorro.
Gabriela? Eu tô mandando mensagem para ela no privado, só que ela também não me responde por lá. A princípio, eu acho, inclusive, que a imagem dela travou também. Então, talvez ela esteja com alguma dificuldade de internet. Vamos esperar mais um pouquinho, que a gente ainda está no tempo. Falta ela e Douglas, mas o de Douglas eu acho que não, ele não está presente. Se Douglas estiver presente, se manifeste, Douglas ou algum coautor do trabalho 378. Ela conseguiu sair, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Mas... Gente, ao final vai estar disponibilizado um QR Code para a frequência. Isso, tem aí nas notas compartilhadas essa mensagem. Vamos aguardar mais um pouco, que ainda está no tempo. Gabriela, já estou vendo ela, mas não estou vendo o sinalzinho de microfone ainda. Eu não sei se você me escuta, Gabriela, mas só aparece. Agora está desligado. Pronto, falta você ligar o microfone e falar. Pegou agora? Pegou agora, estou te ouvindo. Pronto, eu vou iniciar a câmera. Eu tive que trocar de computador porque o outro não estava funcionando. Joia. Se você tiver com algum problema de internet, pode ficar no áudio só, tá? Sem dificuldade. Não, mas tá bem. Foi só realmente o aparelho. Joia. Então, o teu trabalho está exposto, é o tempo que a tua câmera liga. Você tem 5 minutos, tá, Gabriela, para falar para a gente o teu conteúdo. Certo. Bom dia. Como já foi dito, meu nome é Gabriela. Eu sou aluna do 5º período de odontologia da Universidade de Pernambuco. E o trabalho que eu vou apresentar é sobre periodontia e hipodontia, uma revisão integrativa. Pode passar, por favor. Então, a hipodontia e a periodontia são alterações de número do desenvolvimento dentário. A hipodontia ela é a ausência congênita de um ou mais dentes, proveniente da ruptura ou obstrução da lâmina dentária na fase de embriogênese. Pode ser por fatores locais, sistêmicos ou genéticos. Já a hiperdentia, ela é o aumento do número de dentes decorrente da hiperatividade da lâmina dentária. E dependendo de onde esse dente adicional se localize, ele recebe uma classificação. Por exemplo, o mesiodente, ele se localiza na região de incisivos superiores. O disto molar, na face distal do último molar da arcada, e o paramolar, na face vestibular ou lingual de um dente molar. Como é possível ver nessa radiografia panorâmica, o paciente ele possuía 2 dígitos molar superiores, que também pode ser chamado de quarto molar.
E na imagem ao lado, a gente tem que o paciente possui hipodontia de incisivos laterais superiores. Ambos os incisivos laterais estão ausentes. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do trabalho foi revisar e reconhecer pesquisas científicas que identifiquem as origens, diagnósticos, prevalência e tratamento das anomalias dentárias numéricas. Na metodologia, fizemos o levantamento bibliográfico nas plataformas Cielo, Reviodonto e PubMed. Utilizamos o método de pesquisa avançada com as palavras-chave dente supranumerário, anodontia, anormalidades dentárias, hiperdontia e hipodontia. A partir da leitura do título dos artigos e de seus resumos, escolhemos como critérios de inclusão ser publicado em inglês, espanhol ou português entre os anos de 2010 e 2019 e ter pelo menos a combinação de 2 palavras-chave. Aí, a partir disso, foram selecionados 10 artigos. Pode passar. Então, a maioria dos artigos que usamos na pesquisa trouxe que a hiperdontia e hipodontia são as anomalias dentárias mais frequentes. E foi possível ver a prevalência da hipodontia em alguns elementos dentários em específico, como é possível ver nesse primeiro gráfico, onde o terceiro molar foi trazido por dois artigos como um dos dentes mais frequentemente acometidos pela hipodontia, assim como 4 artigos trouxeram o incisivo lateral superior, que foi o que a gente viu na imagem no começo, e 3 artigos trouxeram o segundo premolar superior como um dos dentes mais acometidos pela hipodontia. Já a hiperdontia, ela teve prevalência em dentes superiores, descrita em 4 artigos, e dentição permanente, descrita por 3 artigos. Essas alterações, elas trazem repercussões tanto estética como funcional para a cavidade bucal. A hiperdontia, por exemplo, ela causa apinhamento, erupção ectópica, em alguns casos, reabsorção radicular também. Já a hipodontia, ela pode causar o diastema, problemas de oclusão e alguns problemas periodontais. Os métodos de diagnóstico mais utilizados foram as radiografias panorâmicas, que a gente viu também no início da apresentação, e o exame clínico. Aí, baseado nas repercussões funcionais e estéticas que a hiperdontia e hipodontia possuem na cavidade bucal, a gente concluiu a importância de um diagnóstico precoce, para que se possa estabelecer um tratamento com resultado satisfatório para o paciente. A hiperdontia, por exemplo, teve como tratamento de escolha, na maioria dos casos, a remoção cirúrgica, e a hipodontia ela pode ser tratada por próteses fixas, pontes de resina, através da ortodontia e coroas protéticas. Então, quanto mais cedo você diagnosticar através de uma radiografia a presença de um dente adicional, você pode fazer a exodontia dele sem que ele tenha repercussões na arcada do paciente. Assim como a hipodontia também, com tratamento mais imediato, com a reposição através de uma prótese e tratamento ortodôntico, o paciente vai sofrer menos consequências dessas alterações. Pode passar, por favor. E essas foram algumas das referências que a gente usou para o trabalho. E obrigada. Obrigada, Gabriela. Boa apresentação. Você não deixou se abalar pela troca do computador. Essas coisas acontecem e a gente já estava prevendo que acontecessem. Tá? Então, tudo certo, tudo bem. Você obedeceu o seu tempo, tudo certo. Gabriela, na tua leitura, fazendo esse teu trabalho, que é bem interessante, e muitas vezes os leigos não sabem que você pode ter mais dentes ou menos dentes, né? E recebe, às vezes, essa notícia até muito surpreendido, às vezes até duvidando do diagnóstico, né? Eu queria saber se na tua leitura você viu tanto a hiperdontia como a hipodontia atrelada a síndromes. Apareceu em algum desses... Nos nossos artigos que a gente colheu, não. Mas a gente sabe por leitura que a gente tem nas disciplinas de patologia que realmente tem. O que a gente viu no levantamento que a gente fez é realmente o efeito de medicamentos, radiação, trauma na lâmina dentária, que é uma estrutura extremamente sensível, por ser muito especializada. Mas no levantamento que a gente fez, a gente realmente não viu nenhum artigo associando a síndromes. Sim. Joia. É uma possibilidade também, né? Então, a gente tem sempre que no diagnóstico, a gente não só contar dentes, mas também ver todo o entorno que está ao redor disso, né? Então, não é uma coisa puramente numérica, né? Ela tem
possibilidades de ter sido congênito, de ter sido... Já tem alguns genes que são bem atrelados à parte da hipodontia, né? Que são até processos autossômicos dominantes, que muitas pessoas não sabem que tem. Sim, né? Então, a importância de dizer a história completa, né? Não simplesmente dizer você tem dentes a mais ou dentes a menos na nossa conversa, né? E a importância dos exames complementares também, você trouxe aí uma panorâmica, né? Então, nem sempre a hiperdontia está toda exposta, né? Às vezes está lá dentro do osso e a gente não está sabendo. Então, a importância do exame complementar para fechar, né, todo esse panorama do paciente é bem importante, né? Eu gostei que você trouxe as opções, né, de como lidar com isso, e é bem importante, né, que além da gente conhecer o problema, a gente sabe o que fazer com ele e as possibilidades que ele tem, né? Então, às vezes, a hiperdontia geralmente cirúrgica, mas a hipodontia a gente pode ter tratamentos vários, né? Então, a gente pode ter um tratamento ortodôntico prévio para poder dar espaço para implantes, a gente pode ter o tratamento protético, né, de todas as suas formas, né? Bem importante, e às vezes isso tudo é feito com uma criança, né? Então, a importância dessa visão, né, de orientar pais e mães sobre as melhores possibilidades, não é mesmo? Então, obrigada pela segurança e por não ter deixado se abalar pelo probleminha técnico, tá certo? Obrigada, Gabriela. Obrigada. Mais uma vez eu vou convocar o trabalho 378 do Douglas, só para saber se está presente ou se realmente não está. Então, se alguém for coautor desse trabalho 375, se manifeste agora. Eu acho realmente que não compareceu. Segunda chamada. A nossa monitora Augusta pode disponibilizar a frequência, por favor. Nesse QR Code que está aparecendo para vocês agora, vocês podem preencher a frequência de vocês nessa sala, ou digitando o endereço que também está na imagem. Gente, foi um prazer compartilhar com vocês a sala número 21. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa, a gente passeou por temas desde toxina botulínica, temas atuais, temas junto do tratamento de osteonecrose, a gente passou por temas de endodontia, de quitosana, novos materiais, a gente viu tudo muito sobre o próprio COVID e o tratamento odontológico. Então, a gente viu hoje temas muito atuais, todos eles. A gente viu gente querendo compartilhar conhecimento, gente que não parou, né, de produzir conhecimento. Então, parabéns para todos que estão aqui presentes. É muito revigorante sempre ver essas carinhas tão novas e já produzindo conhecimento, já interessados em estudar, né, e que não pararam durante o ano 2020, né? A gente sabe que a universidade está em polvorosa e aprendendo e não parou em momento nenhum. Então, embora a gente não esteja presencialmente, esse evento é a prova de que a gente vem produzindo, sim, conhecimento durante esse tempo todo. Então, agradeço também a Paula por estar aqui comigo hoje. Foi um prazer trabalhar com você.
né, desde do treinamento. Você pode dar sua mensagem final. É isso mesmo, reforçando o que Renata falou, foi um prazer também estar com vocês aqui, apesar de não ser da área, mas foi um prazer aprender também e ver que a universidade vive sim, né, e sempre, está sempre viva, apesar desses tempos tão sombrios que estamos vivendo. Então, foi um prazer, está sendo um prazer contribuir com esse evento, que apesar de todas as restrições, está acontecendo de forma tão excelente, né? Com excelência, está acontecendo com excelência nesse momento. Então, obrigada, Augusta, obrigada a todos os meninos que apresentaram aí. E fizemos cravado 10h30. Olha aí. Tá, então bom dia para vocês, foi um prazer demais estar com vocês. Um abraço virtual. Tchau. Até a próxima, Tchau, gente. gente. Muito obrigada. Só oficializando, encerramos aqui o primeiro turno, do dia 26/9, do 5º Simpósio do Complexo Hospitalar. E até a próxima, gente. Até a próxima.